Olá, alunos do Unifagoc, da disciplina Direito Internacional Público. É um prazer dedicar alguns momentos para gravar esse vídeo para vocês, para que a gente não tenha prejuízo com o nosso estudo do Direito Internacional Público. Vocês já se acostumaram em sala de aula e perceberam que é uma matéria densa, é uma matéria muito extensa também. E esses vídeos, essas videoaulas vão ajudar a gente a conseguir vencer o nosso conteúdo assim que essa situação de saúde pública se encerrar e a gente conseguir voltar para a sala de aula para afirmar os nossos conteúdos, ok? É importante que vocês tenham em mãos o material de aula que está sendo postado no SIGA por todos os professores e ao final de cada vídeo vocês se dediquem a fazer a atividade no estudo dirigido que o professor postou no SIGA. Vocês têm até a meia-noite de sexta-feira de cada semana para responder essas atividades no SIGA, e aí a gente tem um prazo para avaliar essas questões que vocês fizeram e, consequentemente, lançar a nota. De início, a ideia é que cada atividade valha 2 pontos na parte de trabalhos, então esses pontos não vão entrar em prova, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as fontes do direito internacional público. Nós já falamos, na verdade, sobre as fontes do direito internacional público e na aula de hoje nós vamos começar sobre os tratados internacionais. Uma das turmas, eu não me lembro qual, nós já iniciamos o estudo dos tratados, mas para que a aula não seja picada, nós vamos voltar a falar sobre os tratados internacionais até como uma forma de firmar o conteúdo. E assim as duas turmas do terceiro período, melhor dizendo, podem andar juntas e aí a gente seguir esse contexto dos tratados internacionais, ok? No Siga de vocês está postado o material e vocês podem seguir até o momento em que a aula encerrar. E só um detalhe, serão 2 vídeos por semana do Direito Internacional Público, do DIR 360. Afinal de contas, nós temos 2 dias de aula da nossa disciplina, ok? Mas será uma atividade para as 2 aulas, vai ser uma atividade por semana. Então vocês podem assistir os 2 vídeos, acompanhar pelos 2 textos e ao final fazer essa atividade que vai valer no primeiro momento 2 pontos, beleza? Também vou estar disponível às quartas-feiras, às 19 horas, no SIGA, através do chat, para que vocês possam formular as dúvidas, formular qualquer questionamento ou discussão acerca da matéria, ok? Aproveitem esse tempo em que vocês estão certamente em casa, aproveitem esse tempo para que a gente possa aprender e firmar o nosso conteúdo e também discutirmos sobre os pontos do direito internacional público também pelo chat, ok? Então, todo mundo junto, nós vamos falar sobre os tratados internacionais, que no direito internacional público nós costumamos chamar de direito dos tratados. Vocês podem seguir também esse estudo tanto pelo professor Valério de Oliveira Mazzuoli, como o professor Ideobrando Ascioli, ou o professor Francisco Rezec, ou outro autor da preferência de vocês. Todos eles são extremamente completos no ensino do direito dos tratados, ok? Primeiro ponto que nós vamos discutir hoje, pessoal, é o conceito e a natureza jurídica dos tratados internacionais. E antes de ler com vocês o primeiro conceito do tratado internacional, eu preciso mostrar para vocês que, comparando com o direito interno, o tratado internacional se assemelha às leis. O professor Eduardo Klausner, da Universidade Católica de Petrópolis, ele é juiz também no Rio de Janeiro, é juiz corregedor, é juiz da Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio. Ele usa essa analogia para explicar a natureza dos tratados. Os tratados são escritos necessariamente, os tratados revelam a vontade expressa dos sujeitos de direito internacional acerca de um determinado conteúdo resultante da convivência na sociedade internacional e, portanto, há essa analogia com o Instituto das Leis no direito interno. Mas, acerca do conceito dos tratados internacionais, nós podemos afirmar que os tratados são acordos escritos, firmados por estados e organizações internacionais, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo direito internacional público,
com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no tocante a temas de interesse comum. Então percebam que o tratado é necessariamente escrito e pelo fato de serem necessariamente escritos, revelam a vontade expressa dos estados e das organizações internacionais interestatais. Primeira observação, os tratados são escritos. Segunda observação, somente estados e organizações internacionais interestatais podem firmar tratados. Ok? Esse conceito é o do professor Paulo Henrique Gonçalves Portela. E além desse conceito construído pela doutrina, há também uma definição de tratado lá no artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. E o que está revelado lá no artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 69? Tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um único instrumento, quer de 2 ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Então, os tratados internacionais na Convenção de Viena de 69 só podem ser firmados por estados. Mas nós já sabemos que em 1986 a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi alterada, passando a privilegiar também a figura das organizações internacionais interestatais como sujeitos de direito internacional que podem celebrar tratados, ok? No material de vocês também tem essa observação expressa para que vocês não confundam. Mas por que a gente fala só da Convenção de Viena de 69 aqui no Brasil? Porque a de 86 ainda não foi ratificada. Nós já estudamos que demorou 40 anos para que a Convenção de Viena de 69 fosse internalizada pelo direito brasileiro, e a de 86 ainda não foi. Muito embora ela ainda não tenha sido internalizada, ela deve ser observada pela boa-fé objetiva, pelo Pacta Sunt Servanda. Mas, para fins doutrinários, nós não falamos em organizações internacionais interestatais como sujeitos de direito internacional que podem celebrar tratados, porque a Convenção de 69 não fala isso. Mas, pelo Pacta Sunt Servanda, se admite que as organizações celebrem tratados, ok? Continuando, já disse para vocês o conceito de tratados internacionais, mas nós precisamos pormenorizar alguns dos elementos do conceito para que seja possível o entendimento de vocês da melhor maneira possível. Primeira observação: o conteúdo do tratado internacional é estabelecido pelos próprios estados ou por organizações internacionais. O que isso significa? Uma das fases do tratado internacional, da elaboração do tratado internacional, é justamente a fase de discussões, a fase de negociação. Nessa fase de negociação, estados e organizações sentam às mesas de discussão para conseguir chegar a um texto comum daquele tratado. Ao chegar ao texto comum de um tratado, significa que os estados e organizações abriram mão da possibilidade de regular aquele determinado assunto pela sua soberania interna e entregam essa possibilidade de negociar, essa possibilidade de normatizar uma determinada situação jurídica nas mãos de um tratado internacional. Então, esses estados e essas organizações abrem mão dessa possibilidade de regulamentar um determinado assunto por si mesmos em favor de uma norma internacional. Então, isso significa que as normas de um tratado internacional são estabelecidas pelo próprio Estado e pelas organizações internacionais interestatais na fase de negociação que nós vamos conhecer adiante. Segunda observação, os tratados adotam necessariamente a forma escrita. E aqui vocês podem fazer um link com o que nós estudamos no capítulo anterior, onde os tratados internacionais são aplicados pelo operador do direito internacional público como uma norma mais relevante para a interpretação do fato concreto. Nós já estudamos que não existe hierarquia entre as normas de direito internacional público, mas que na aplicação da norma no caso concreto, os tratados internacionais, eles são mais valorizados
pelo fato de se revelarem na vontade expressa dos estados, devidamente escritas e elencadas de acordo com a vontade revelada na fase de negociação. Então, a segunda observação importante é que os tratados adotam necessariamente a forma escrita. E pelo fato de adotarem a forma escrita, são considerados acordos formais. Terceira observação: o tratado pode constar de um ou mais instrumentos. Isso significa que o tratado internacional ele não está revelado unicamente em um único documento ou num único livro, por exemplo. O tratado internacional ele pode ter diversos instrumentos que vão formar a norma como um todo. Então, por exemplo, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados possui o seu instrumento de 1969 e possui o seu instrumento de 1986. É um único tratado revelado por mais de um instrumento, ok? Então não significa que um tratado tem que constar de um único instrumento. Ele pode constar de mais instrumentos que vão informar a norma jurídica, ok? Quarto elemento importante: os tratados eles podem adotar diversas denominações. Aqui nos vídeos nós vamos somente mencionar algumas dessas denominações, mas no material de vocês tem o rol de denominações que são comumente adotadas pela norma jurídica internacional. Mas observem, a denominação não significa que aquele tratado está vinculado àquilo que o nome revela. Pode ser que um tratado internacional adote uma nomenclatura, como por exemplo os acordos ou convenções, que se revelam, na verdade, tratados internacionais genéricos. Ou seja, o nome não marca o conteúdo do tratado, ok? E como fontes do direito que são, os tratados internacionais visam gerar efeitos jurídicos, criando, modificando, extinguindo direitos e obrigações no âmbito da sociedade internacional. E aí vocês podem fazer um link com o conceito de lei no direito interno, quando vocês estudam esse conceito lá na teoria geral do direito ou no direito constitucional. A lei, ela existe para gerar efeitos jurídicos, criando, modificando ou extinguindo direitos e obrigações. E quando esse tratado internacional, assim como a lei, prevê esses direitos e obrigações, ele também pode prever sanções ao descumprimento do conteúdo do tratado. E pelo fato de poder prever sanções no caso de descumprimento do conteúdo desses respectivos tratados, eles têm conteúdo normativo, têm conteúdo sancionatório, podem ter também, claro, conteúdo sancionatório, e eles são de caráter obrigatório para as partes que entram em consenso acerca do seu conteúdo. O que isso significa? Nós estudamos desde a primeira aula que um dos elementos marcantes do direito internacional público é a vontade dos Estados. E a vontade dos Estados significa que ele voluntariamente entrega parte da sua soberania à norma jurídica internacional, mas em decorrência desse fato de entregar parte da sua soberania, parte da possibilidade de disciplinar determinadas matérias de direito internacional, ele está afirmando que vai seguir o conteúdo daquela norma jurídica. E ao afirmar que vai seguir o conteúdo daquela norma jurídica, ele se sujeita a eventuais sanções que o descumprimento daquela norma jurídica pode ensejar na sociedade internacional. Ok? Então esse, pessoal, é o conceito de tratado internacional ou de tratados internacionais. Quando vocês forem ler o material de vocês, enquanto vocês acompanham as aulas, vocês podem perceber que eu tratei de elencar esses elementos principais como forma de explicar o conceito do tratado. Ok? Eu vou mencionar agora, pessoal, algumas terminologias que os tratados podem receber. No material vocês vão ler o que cada um desses termos significa, mas eu volto a afirmar, não é regra. Pode ser que uma denominação que eu vou dizer aqui para vocês, ela se aplica a outro conteúdo que não o conteúdo que está elencado no material. Afinal de contas, a norma internacional ela é fluida, não existe esse rigor de aplicação de conceitos na norma internacional. E nós lemos lá no conceito que consta do artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A da Convenção de Viena,
que qualquer que seja a denominação adotada pelo tratado internacional, ele constitui um tratado propriamente dito, ok? Vamos lá então. O tratado internacional ele pode adotar diversas denominações. Exemplos: o tratado, como um conceito genérico de uma convenção internacional. Também o acordo pode ser utilizado como uma denominação para o tratado internacional e foi a denominação, por exemplo, utilizada no Acordo de Paris, que foi celebrado entre diversos estados para tratarem de questões climáticas. Também existe o acordo por troca de notas, que é empregado para assuntos de natureza administrativa ou para alterar conteúdos de interpretação, alterar a interpretação de conteúdos de normas jurídicas internacionais. Existe o ajuste complementar ou acordo complementar. Existe também o conceito da carta, a nomenclatura da carta, que também pode ser utilizada em tratados internacionais, que criam organizações internacionais. Então, elas funcionam mais ou menos como um estatuto das associações. No direito interno, vocês já conhecem a figura das associações, que são reguladas por seus respectivos estatutos. As cartas são tratados internacionais que criam e regulamentam o início de uma organização internacional. Um exemplo é a Carta da ONU, que é o verdadeiro estatuto ou a verdadeira norma jurídica que regula a Organização das Nações Unidas. Existe também a figura do compromisso, que é um tratado que determina a submissão de um litígio entre estados a um foro arbitral ou a um tribunal internacional. Existe a concordata, que normalmente é utilizado pelos compromissos que a Santa Sé, que é o órgão de governo do Estado do Vaticano, em assuntos de interesse religioso com os respectivos estados que mantêm relações com o Estado do Vaticano e, consequentemente, com a Santa Sé. Existe também a figura da declaração, que normalmente é utilizada para firmar princípios, consagrar princípios ou firmar posição comum de alguns estados acerca de certos fatos, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um tratado internacional que versa sobre assuntos relativos aos direitos humanos. Tem também o Memorando de Entendimentos, que é um ato internacional que vai regular princípios gerais que vão organizar as relações entre os estados e organizações que vão originar um tratado. Então, o Memorando de Entendimento é um ato prévio ao tratado internacional. Existe ainda o modus vivendi e o protocolo, que são formas também de acordos internacionais que não guardam grande solenidade como os tratados internacionais ou como os acordos. Mas não se preocupem que são somente nomes que eu preciso mencionar a vocês vão conhecer o conceito no material de vocês, mas que não é algo essencial para que vocês compreendam a matéria do direito dos tratados, ok? Então, pessoal, relembrando, os tratados internacionais são acordos escritos e eles conjugam a vontade de diversos estados e diversas organizações acerca de um determinado conteúdo. Significa que a norma escrita internacional se revela através de tratados internacionais que vão disciplinar diversos assuntos na sociedade internacional. Eu vou utilizar os próximos minutos para dar exemplos para vocês de tratados internacionais que seguem todos esses conceitos e esse conceito inicial de tratados que eu passei para vocês. A própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é um tratado internacional que versa sobre as regras de celebração de tratados internacionais. Então, é um tratado que regulamenta a forma de criação de tratados. A Convenção de Viena está postada no SIGA de vocês, é o Decreto 7.030 do governo brasileiro, que internalizou essa norma em 2009 no nosso ordenamento jurídico e constitui, portanto, a ratificação do tratado internacional. Mais para frente, na fase de elaboração dos tratados, vocês vão entender o que significa essa ratificação. Um outro tratado que nós que nós estudamos, melhor dizendo, durante as nossas aulas, foi a Carta da ONU. A Carta da ONU é o estatuto resultante da criação da Organização das Nações Unidas, que disciplina as matérias mais amplas e gerais de atuação da Organização das Nações Unidas. Então, através de um tratado internacional
diversos estados no momento da sua criação e outros estados ao longo desses anos em que a ONU existe, no pós-Segunda Guerra Mundial, eles manifestaram expressa vontade de seguirem as normas previstas na Carta da ONU acerca daqueles assuntos que são principalmente discutidos ou que constituem o objeto da Organização das Nações Unidas, que em síntese é a promoção da paz mundial. Então, os tratados internacionais, eles se revelam dessa forma. São instrumentos normativos que vão guiar, que vão nortear toda uma disciplina jurídica, vão normatizar um determinado assunto da sociedade internacional que constitui a vontade soberana dos Estados. E ele se revela de forma escrita em um ou mais instrumentos e podendo ter ou não conteúdo sancionatório para aqueles que não seguem as prescrições do determinado tratado internacional. Ok? Nas próximas aulas, nós vamos falar ainda sobre a classificação dos tratados, a execução dos tratados, a natureza das normas jurídicas, a possibilidade de adesão a um tratado internacional no momento da celebração ou ao longo do tempo em que o tratado está em vigor, as condições de validade de um tratado internacional e o processo de elaboração do tratado internacional e a retirada dos estados e organizações desses respectivos tratados. Ok? Então é apenas uma aula introdutória do conceito de tratados internacionais e daqui a pouco vocês vão ler o material, vão fazer atividade para firmar esse conteúdo. Qualquer dúvida acerca dessa aula, vocês podem tirar no nosso chat às quartas-feiras, às 19 horas, pelo SIGA. Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.